Hoje, a OTAN surpreendeu ao admitir que levaria 45 dias para transferir tropas ao flanco leste para proteger o território caso a Rússia atacasse países europeus. Como pode imaginar, nesse tempo a Rússia pode ocupar os países bálticos e alcançar as fronteiras da Polónia. E se há 4 anos essas declarações surpreendiam, agora elas chocam, pois ao que parece, a OTAN ainda não tirou lições da grande guerra da Rússia contra a Ucrânia. E todo o pedido do problema é que a OTAN ainda não tomou nenhuma decisão normativa que permita, por exemplo, a rápida transferência de tropas da Alemanha para a Polônia, para que isso não seja interpretado como um ato de agressão. Além disso, os europeus ainda não começaram a consertar a logística, pois ainda existem trilhos de trem com larguras diferentes. Isso acontece dentro da União Europeia. Pontes que não são projetadas para transportar equipamentos pesados, túneis onde os tanques simplesmente não cabem. Bem, e em alguns países é proibido por lei transportar equipamentos pesados em vias públicas. Felizmente, a União Europeia criou um plano para adaptar esses pontos e permitir que o deslocamento de tropas da Europa Ocidental para a Oriental leve no máximo 3 dias. Mas como eles pretendem alcançar isso, é sobre isso que vamos conversar. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto em detalhes juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo, escreva qualquer comentário seu abaixo e também siga meu canal no Telegram Pitti News. O link está na descrição, publicamos notícias em tempo real assim que chegam. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Hoje, o Financial Times publica um artigo de destaque intitulado A surrealista jornada de 45 dias ao coração da defesa da OTAN. O artigo começa com as memórias do general americano Ben Hodges, que comandava exercícios militares na Europa quando um incidente inesperado ocorreu em uma estação ferroviária na Polônia. Depois, uma citação, quando dezenas de veículos Bradley passavam ruidosamente. Em alguns deles, as torres dos canhões foram arrancadas pelo teto da plataforma ferroviária. Felizmente, ninguém se feriu, disse Hodges, que na época era o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Europa e desde então se aposentou. Mas o prejuízo foi de milhares de dólares e 10 veículos ficaram fora de combate por muito tempo. Esse momento foi revelador. Na Europa, há um monte dessas estações que claramente não são feitas para o transporte rápido de equipamentos pesados. 10 anos depois, como escreve o Financial Times, pontes em ruínas, diferentes larguras de trilhos e uma situação burocrática confusa ainda continuam sendo obstáculos sérios para o deslocamento de forças e equipamentos militares pela Europa. Após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia em 2022, a França não conseguiu enviar tanques para a Romênia pelo caminho terrestre mais curto através da Alemanha e foi obrigada a transportá-los pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, os franceses precisaram levá-los ao redor da Europa por um motivo simples, a burocracia. As leis russas da Alemanha não permitiram o transporte de equipamentos militares pesados pelo seu território, mesmo que fossem aliados da OTAN. E a França não conseguiu enviar os tanques por terra, apesar de ter pedido muito aos alemães. Mais tarde vou explicar o que aconteceu lá. Este exemplo serve como um lembrete severo de que a corrida armamentista na Europa não se limita à compra de armas ou à criação de grandes exércitos. Também é necessário garantir a capacidade de rápida transferência de tropas, equipamentos e munições do Ocidente, onde está baseada a maior parte das forças da OTAN, para o flanco leste da aliança. Atualmente, a transferência de um exército dos portos estratégicos no Ocidente para os países que fazem fronteira com a Rússia ou a Ucrânia leva cerca de 45 dias. Foi assim que representantes da União Europeia calcularam, enquanto se preparavam para publicar na quarta-feira uma nova proposta sobre mobilidade militar. Eles querem reduzir o prazo para 5 ou 3 dias. Alexander Zollfrank, que é tenente-general alemão responsável por preparar seu país para um papel central em tal operação, afirmou que cada elemento deve funcionar como um relógio suíço. Segundo ele, o objetivo é enviar a Moscou um forte sinal de alerta. A seguir sua citação: "Nós sabemos o que vocês estão planejando e estamos prontos. Olhem, nós estamos aqui." Segundo autoridades militares, antes da transferência das tropas da OTAN, o principal problema será o reconhecimento político da crise iminente. Quando, nos meses que antecederam a invasão de 2022 na Ucrânia, a Rússia concentrou tropas e armamentos por toda a fronteira ucraniana,
Alguns funcionários e líderes ocidentais estavam céticos quanto à possibilidade de o ditador Vladimir Putin dar a ordem de invasão. Duvidavam, diziam, não pode ser. Agora cito Ben Hodges. Quão rápido poderemos determinar o que eles pretendem fazer? Depois, a velocidade na tomada de decisões é importante. As decisões indicam que devemos agir e retirar as munições dos depósitos. O tempo está passando e precisamos agir antes que os russos ataquem. Os líderes europeus também precisarão chegar a um acordo com o presidente dos Estados Unidos da América sobre a natureza da ameaça e a resposta adequada da OTAN. A posição instável de Donald Trump em relação à Rússia causou preocupação na Europa quanto ao nível de envolvimento dos Estados Unidos. Mas Washington declarou que continua comprometido com a aliança e com sua cláusula de defesa mútua. Assim que a OTAN autorizar, tropas e equipamentos serão transferidos para o leste, mas o momento desse sinal ainda está indefinido. O número exato de voos planejados para diferentes cenários é mantido em segredo, assim como as rotas que eles seguirão. Diplomatas da OTAN afirmaram que as estimativas sobre a transferência de cerca de 200 mil militares dos Estados Unidos, da América-Canadá e Reino Unido pela Europa, cerca de 1.500 tanques e mais de 2.000 equipamentos, são plausíveis. O tempo está passando e é preciso agir, fazer alguma coisa. O tempo está passando, é preciso agir, é preciso tomar uma atitude. O tempo está passando e é preciso fazer alguma coisa. O tempo está passando e é preciso agir. O tempo está passando e é preciso fazer alguma coisa. O tempo está passando mais, o tempo está passando mais, o tempo está passando para praticar. O tempo está passando para praticar mais. A Associação da Indústria Ferroviária declarou que a Europa está apenas começando a ter uma noção completa dos problemas. Ele afirma que é necessário checar quais túneis europeus suportam transporte de equipamentos militares. O gabarito padrão da União Europeia, ou seja, o tamanho máximo dos trens de carga que permite que eles passem com segurança sob pontes e por túneis, é muito estreito para o transporte militar. A inclinação dos trilhos também pode se tornar um grande problema. Ou seja, toda a rede ferroviária na Europa é feita para trens civis e pode não ser capaz de lidar com o transporte de equipamentos pesados. Para solucionar a diferença de largura dos trilhos ferroviários, nos países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia estão implementando um projeto de 24 bilhões de euros para integrar esses países à rede ferroviária europeia. Então, o projeto Rail Baltica foi desenvolvido levando em consideração os deslocamentos militares e está pronto para o transporte de cargas de grandes dimensões. Ou seja, isso foi considerado desde o início diferente do restante da Europa. Decidiram que, por hora, os trens de carga circulariam, o que bastaria. Mas agora os países bálticos cuidam disso. E os outros? A transferência de ativos militares da Espanha e de Portugal enfrentará dificuldades semelhantes, pois a Península Ibérica também opera com padrões diferentes do restante do continente. Também é preciso fazer melhorias importantes na rede rodoviária, especialmente na Alemanha, cuja localização geográfica e o papel do país como base para 37 mil militares americanos a tornam uma parte central desse plano. Aqui o Financial Times dá um exemplo. No ano passado, um trecho de 100 metros da Ponte Karl em Dresden desabou, tornando-se um símbolo do estado lamentável das estradas do país. E aqui voltamos novamente à história de quando a França tentou enviar tanques para a Romênia através da Alemanha. O envio dos tanques franceses Leclerc para a Romênia em 2022 levou várias semanas em vez de dias, porque a alfândega alemã os rejeitou devido ao peso excessivo para transporte nas estradas. Em vez disso, os tanques Leclerc foram enviados do porto de Marsella para Alexandrópolis, na Grécia, e depois transportados de trem até a Romênia. Os alemães simplesmente disseram que nossas autobahns não aguentariam esse peso, então, desculpe, guerra é guerra, mas não transportem seus tanques pelas nossas estradas. Como indicado no relatório da União Europeia, os Estados-membros da União Europeia identificaram cerca de 2.800 pontos problemáticos na infraestrutura de transporte que precisam urgentemente de modernização. Mas funcionários em Bruxelas reduziram a lista para 500 projetos prioritários. Os países da OTAN, exceto a Espanha, decidiram em junho elevar os gastos com defesa para 5% do produto interno bruto até 2035. Destes, 1,5% podem ser destinados à infraestrutura.
Na Alemanha, representantes do Ministério da Defesa estão fazendo lobby para que rotas vitais recebam prioridade dentro do plano de modernização de rodovias, pontes e ferrovias, no valor de 500 bilhões de euros, foi o que Friedrich Merz conquistou. Mas uma das peculiaridades do deslocamento de tropas para o flanco leste da OTAN é que elas terão que atravessar países que não estão em estado de guerra. Isso significa que os comandantes dos exércitos terão que seguir regras alfandegárias e trabalhistas. A lei que define o tempo máximo de direção e descanso obrigatório para motoristas de caminhão. Ou seja, nem mesmo esses momentos burocráticos foram considerados ou ajustados até agora. E agora, os funcionários da União Europeia estão trabalhando no chamado Schengen Militar, que pelo menos padroniza as regras dispersas que regulam o movimento dos exércitos. No ano passado, Alemanha, Polônia e Países Baixos assinaram, aliás, um acordo para simplificar o transporte militar transfronteiriço entre eles. Ou seja, em palavras simples, agora é possível enviar tropas da Alemanha para a Polônia muito rapidamente e elas passarão muito rápido, sem burocracia. Embora, eu pessoalmente me lembro de ter discutido esse assunto com um eurodeputado ainda em 2022 e só agora alguns finalmente encontraram uma solução. Buscando acelerar a modernização do governo, recorrem ao setor privado. Neste ano, as Forças Armadas da Alemanha assinaram um contrato de 260 milhões de euros com a divisão de serviços do grupo Rheinmetall para apoiar comboios que passam pela Alemanha. Isso inclui oferecer camas, refeitórios, pontos de manutenção de tanques, entre outros. A Bundeswehr também tem um acordo com a divisão de cargas da empresa estatal de ferrovias Deutsche Bahn. A Alemanha faz isso, mas se outros países também fazem, é outra questão. A União Europeia aparenta ser unida, mas cada país tem padrões e leis diferentes e nada foi padronizado até agora. Para que um tanque, digamos, da França pudesse passar tranquilamente pela Alemanha e seguir para a Roménia, e para que não fosse necessário contornar toda a Europa pelo mar para entregá-lo na Roménia, o que é muito estranho, porque na Alemanha simplesmente pela legislação não era permitido transportar tanques pelas estradas. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, tchau a todos.